Mais uma semana e essa é a nossa atividade 4 de língua portuguesa e literatura. Vocês terão 2 semanas para realizar a atividade, do dia 31 de agosto até o dia 11 de setembro, totalizando 10 aulas. Então, as atividades que vocês irão realizar são atividades que foram retiradas do caderno do aluno. Então, a gente começa com esse primeiro texto aqui, Adeus, que é um fragmento, é um trecho do poeta Arthur Rimbaud. E aí ele diz: o que Rimbaud propõe neste fragmento de sua obra Uma Estação no Inferno, ao dizer que é preciso ser absolutamente moderno? Né? Por que é preciso ser moderno? Por que é preciso mudar, inovar, deixar o velho? Será que porque o velho ele não é mais suficientemente bom? Né? Ou algo, ou injustiças estão acontecendo na sociedade? Então pensa mais ou menos nesse sentido, que a sua resposta ela vai trilhar mais ou menos esse caminho, porque o Rimbaud, assim como os poetas modernistas brasileiros, né, da primeira fase, eram poetas que não estavam contentes com a situação real e principalmente com o capitalismo. Então, eles criticavam, principalmente em suas obras, essa burguesia, essa sociedade capitalista em que se favoreciam os ricos e os pobres penavam cada vez mais. Né? A gente estudou ao longo dessa trajetória aí, ao falar do modernismo, o poema lá da obra Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, aquele poema que falava ódio ao burguês, que ele insultava o burguês e deixava nitidamente, né, o quanto ele era contra essa sociedade. Nós vimos também o poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala que ele declinava de toda a responsabilidade desse mundo capitalista e com suas palavras, com a sua intuição e com outros símbolos, ele buscava destruir esse mundo capitalista como se fosse uma pedreira, como se fosse um verme, com toda essa voracidade. Então a gente percebe aí que eram poetas que estavam descontentes com o cenário atual, então eles também acreditavam que o novo deveria acontecer, né? Que deveríamos romper com o que estava em voga, o que estava no atual, né? Então também romper não só com os padrões da literatura, mas tentar romper aí fazer uma nova sociedade. É lógico que quando a gente fala de poetas, né, somente com as palavras, com as intuições e com seus símbolos a gente não muda uma sociedade, né? Mas aconteceu com muitos poetas, inclusive modernistas, que se filiaram a partidos políticos porque eles buscavam, eles acreditavam mesmo nesses ideais de mudança de uma sociedade. Então eu gostaria que vocês pensassem mais ou menos nesse sentido para responder a questão 1, né? Por que o Rimbaud propõe que é preciso ser absolutamente moderno, tá? Ele diz aqui: sim, a nova hora é, pelo menos assaz, severa, pois já posso afirmar que alcancei vitória. Então ele já alcançou vitória, e essa vitória não foi fácil. Olha lá, o ranger de dentes, o silvo do fogo, os suspiros pestilentos moderam-se. Né? Então, o ranger de dentes eu até associaria aí, né, que seria a raiva, né, o quanto foi difícil para ele alcançar essa vitória, quantas pessoas não o odiaram por isso, né? Ele diz que se o silvo do fogo, que os suspiros pestilentos se moderaram, diminuíram, né? Mas que ele ainda precisa, ó, manter essa posição conquistada, né? Não foi fácil. Então, nada de cânticos, nada de comemorar. E aí ele deixa bem claro: cumpre-se ser absolutamente moderno. É um texto difícil de entender, de compreender, mas se a gente fizer essa relação, principalmente de que o Arthur Rimbaud, assim como os poetas modernistas, ele era contra esse cenário que nós tínhamos capitalista, né, contra essa burguesia, é nesse sentido que o texto do Arthur Rimbaud coloca aí na questão do ser moderno, né, sair daquilo que não estava bom, que não estava legal. Então, essa questão. Questão 2. No texto, percebe-se um certo tom de ruptura com o passado, com a tradição. Sendo assim, essa busca pelo novo, com a negação do que é considerado antigo, influenciou e continua influenciando a construção do mundo atual? Você acha que a busca pelo novo, por algo que tem uma renovação, continua influenciando a construção do nosso mundo atual? Nós estamos sempre em busca do novo, de algo moderno, né, deixando o antigo de lado? É nesse sentido que vocês vão responder. 3. Descreva o que podem significar as expressões noite de pedra, horrível arbusto e manter a posição conquistada. Então, pensando naquilo que eu falei, vocês vão ler, vão tentar identificar essas metáforas aí. Não se preocupem, não tenham medo de colocar a resposta errada. O importante é que vocês pensem, tentem colocar as ideias de vocês aqui e ao final vocês vão ter acesso aí ao que seriam as respostas ideais.
Então, aqui na segunda parte da aula, a gente já começa a falar da literatura africana, né? Na verdade, a gente fala de literaturas de línguas portuguesa, né? Porque a gente costuma dizer, como muitos linguistas, que a gente, embora fale o idioma português, no Brasil, a gente não fala uma única língua, né? A língua, ela tem variantes, ela varia, né? Dentro do nosso próprio país, no território brasileiro, a gente percebe os diversos modos de falar, né? Os falares aqui de São Paulo, da Bahia, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então a gente vê que dentro do nosso território a gente tem essas variações na língua. Então muitos linguistas dizem que nós não falamos uma língua só, a gente fala várias variações dessa mesma língua, né? Um exemplo que ficaria bem claro é, por exemplo, as plantas, né? Existe a planta, mas dentro da denominação planta a gente tem várias espécies. Então a língua ela funcionaria dessa mesma forma. Essas várias espécies, essas várias línguas dentro de um mesmo país, quem diria entre outros países, né? Os países, por exemplo, da África, Moçambique, Angola, Cabo Verde e etc. Então a gente vai estar falando dessas literaturas que são da língua, das línguas portuguesa e a gente vai fazer o estudo aqui. Então a gente vai falar dessa literatura que é da língua portuguesa e que não vai se restringir somente ao Brasil e Portugal, que a gente vai conhecer também outros países que falam a língua portuguesa e que produzem literatura. Então é isso que ele está falando aqui, né? Que a gente seja capaz de conhecer essas outras literaturas que são também da língua portuguesa. Aqui o texto 1, Canção ao Mar, é do Eugênio Tavares. Então nós já vamos responder a primeira pergunta. Sobre a estrutura do poema, quantos versos e estrofes ele possui? Então, pensando que verso é a linha do meu poema, e estrofe é o conjunto de versos. Então, aqui, na minha primeira estrofe, eu tenho 4 linhas, eu tenho 4 versos, tá? Então, essa é uma estrofe, aqui já é outra. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar aí quantos versos e quantas estrofes tem no poema. Você pode colocar que na primeira estrofe tem 4 versos, na segunda também, que em uma e outra estrofe vai diferenciar, vai ter quantidade maior ou menor, e aí para você colocar aqui. Caracterize a partir do que é apresentado pelo poema o eu lírico e seu possível interlocutor. Primeiro, quem que é o eu lírico? É a voz que fala no poema. E o interlocutor é com quem ele conversa, com quem ele fala. Então a gente vai perceber aí quem é que está falando e com quem ele está falando, né? Então eu vou ler aqui a primeira estrofe que vocês já vão perceber. Ele diz, o eu lírico: ó mar eterno sem fundo, sem fim, ó mar das túrbidas vagas, ó mar, de ti e das bocas do mundo a mim, só me vem dores e pragas, ó mar. Então aqui já dá para perceber com quem que ele está falando, esse eu lírico, né? E quem que é esse eu lírico? O que, que ele está sentindo? O que, que ele quer, né? Aqui ele fala, fica nítido, ó, dá-me notícias do meu amor, que um dia os ventos do céu, ó dor, os seus abraços furiosos levaram, os seus sorrisos invejosos roubaram, não mais voltou ao lar. Então fica nítido aí o que aconteceu com esse eu lírico que você pode colocar aqui. Então, quem é esse eu lírico, tá? O que ele está pedindo aí, o que aconteceu com ele e com quem que ele está falando, que é o interlocutor, né? Então, qual a intenção dele ao conversar aí com esse interlocutor, também dá para colocar aqui. Que sentimento eu lírico evoca ao longo do poema e qual é a súplica dirigida ao mar, né? Ele, que sentimento? Ele está feliz, ele está alegre, ele está aflito, ele está sofrendo, ele está sentindo dor. É isso que você vai colocar aqui. E qual é a súplica, o pedido que ele faz aí ao mar? Nas expressões ó mar, ó dor, ó alma, qual é o efeito de sentido produzido, né? Quando a gente chega para nossa mãe e diz ó mãe, né? Que sentido que tem? O que a gente quer quando a gente faz esse tipo de expressão, né? O que a gente quer causar no outro, né? Então você vai colocar aqui. Na quarta estrofe, explica a utilização da palavra fráguas, pensando que a palavra fráguas significa algo áspero, rochoso, né? Então ele fala que até parece, ó mar, um coração a arfar, e ondas pelas fráguas, quebrando as suas mágoas. Então você não precisa se atentar ao significado exatamente da palavra fráguas, mas tentar explicar o que ele está querendo dizer aqui nessa estrofe, né? Que
o mar está parecendo aqui um coração a arfar, né? O coração quando bate muito acelerado, muito rápido, né? E então você vai tentar explicar mais ou menos a ideia dessa estrofe aqui para mim. Por que o mar está zangado? Por que o eu lírico pede a ele, suspende a zanga ao momento, escuta a voz do meu sofrimento? Então você vai ler o poema todo, né, pensando que ele está fazendo esse pedido aí para o mar, algo que ele está falando com o mar, né, e porque ele está pedindo aí notícias do amor dele, então você vai tentar identificar aí o porquê o mar está zangado e por que o eu lírico quer que ele se acalme. Próximo texto, então, aqui, né? É um texto, como a gente viu aqui, eu não li o trechinho para vocês, mas está aqui que o primeiro texto é de Cabo Verde, o segundo é de Moçambique e o último é de São Tomé e Príncipe, né? Que são outros países da África aí que falam português. Então nós vamos ver agora Moçambique. Vamos aqui para o texto 2 do Rui de Noronha. Então aqui a gente observa também que tem o eu lírico e ele tá chamando, ele tá falando, né? O interlocutor dele aí vai ficar claro pra gente quem é. Então você vai primeiro pesquisar o significado do termo latino surge et ambula. Como poderíamos explicar essa escolha pela língua latina? Então você vai pesquisar o que significa aqui, dá uma pausadinha no vídeo, vai lá na internet, né? É uma expressão latina e vocês vão saber o significado que é bem parecido mesmo com o que está escrito aí. A quem o eu lírico se dirige? Então ele fala: dormes e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Quem é essa ó pátria do mistério? Então, se a gente for avançando a leitura, a gente vai pensar: e tu ao tempo alheia, ó África, dormindo. Então aqui já apareceu, ó África. E aqui, de novo, né? Ele fala: África surge et ambula. Então ele está pedindo aí para a África reagir, certo? Então ele fala que a África dorme e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Dormes e o mundo rola, o mundo vai seguindo. Então a África está ultrapassada, está atrasada, né? Ela precisa progredir, porque o progresso caminha ao alto de um hemisfério e tu dormes no outro sono. Então você continua sem progredir, sem avançar, enquanto os outros países continuam avançando aí, os países principalmente que estão muito próximos aí, os países europeus. E aqui ele fala: desperta, já no alto adejam corvos, ansiosos de cair e de beber aos sorvos, teu sangue ainda quente, em carne sonâmbula. Então, para despertar, porque aqui ele usa uma metáfora, né? Os corvos, né, são os outros países da Europa que estão ali prontos para devorar, para se aproveitar da África enquanto ela está lá dormindo, está ultrapassada. Então é interessante a metáfora do corvos, né? Como os corvos ficam em torno da carniça, esperando o melhor momento para dar o bote, né? Assim estão os outros países esperando um momento de fraqueza para se aproveitar, para usufruir então aí da África e, né, das pessoas que moram lá, né? Nesses países, dessas nações. Então, depois então vem aqui a pergunta: a palavra dormes, que iniciam o primeiro e o segundo versos, e as palavras desperta, que iniciam o nono e 12º versos, estão conjugados do mesmo modo, tempo e pessoa? Não estão, eles não estão conjugados. Se você não lembrar aí, não tem problema. Quando eu falo dormes e o mundo marcha, estou falando o que está acontecendo com a África. Quando eu falo desperta, como se eu estivesse dando um alerta, um pedido, né, uma ordem. Então, está no outro sentido, sim, os verbos empregados aqui no texto. O que representa a imagem dos corvos no poema? Então, você vai explicar essa metáfora que eu já acabei colocando aqui. Quais as possíveis intenções do eu lírico ao terminar seu texto com a seguinte fala: África, surge et ambula. E aí você vai colocar aqui, se você pesquisou na internet, né, você já vai saber o significado aí com mais precisão. E o texto 3 é Visão, do Caetano da Costa Alegre, que é lá de São Tomé e Príncipe. Ele vai fazer uma comparação aqui. O eu lírico descreve em versos sentimentos de pesar e amor por uma mulher, comparando-a a uma estátua ambulante. Qual o motivo dessa comparação? Analise e justifique sua resposta. Então,
Então, aqui no texto Visão de Caetano da Costa Alegre, a gente vai perceber que há sim uma comparação com a mulher. A estátua de ébano ambulante. Se a gente for pesquisar a ébano, a gente vai ver que é uma madeira escura, preta, então faz referência à mulher negra, à mulher da África, e ele compara ela com uma estátua de ébano ambulante, né? Venerando, apreciando então a sua beleza. Ele fala: vi-te passar longe de mim, distante, como uma estátua de ébano ambulante. Ias de luto, doce tonte negra, e o teu aspecto pesaroso e triste prendeu minha alma sedutora negra. Depois, cativa de invisível laço, o teu encanto, a que ninguém resiste, foi-te seguindo o pequenino passo, até que o vulto gracioso e lindo desapareceu longe de mim, distante, como uma estátua de ébano ambulante. Então ele compara a mulher aí a uma estátua, né, pensando sempre que a estátua é algo que a gente coloca no pedestal, que a gente admira, que a gente venera. Então, por que, que ele fez essa comparação, então, a mulher com a estátua? O que, que ele quis dizer? O que, que ele quis mostrar? É isso que vocês vão colocar aqui. Então, essa é a nossa atividade. Talvez o vídeo tenha ficado longo por conta da explicação dos textos, então não se preocupem com as respostas. Coloquem aquilo que vocês realmente acreditam que sejam as respostas e ao final vocês terão o feedback aí das respostas que seriam as respostas adequadas. Uma boa atividade.